Hoje a nossa igreja celebra a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E na meditação de hoje vamos refletir sobre a queda dos anjos, sobre a provação que os anjos também sofreram. Assim como nós, os homens, a partir de Adão e Eva, sofreram também uma provação, e falo nós porque ainda hoje nós temos provação o tempo todo. Somos provados a cada momento. Por que existem essas provações? Qual é a origem do mal? Vamos entender um pouco na meditação de hoje. Por isso, fique até o final dessa colocação para a gente rezar juntos e também ter todo o entendimento que o Espírito Santo quer nos dar hoje, para esse momento, uma unção própria. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber mais conteúdos como esse. Vamos à palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que narra a queda dos anjos, a divisão, a provação, uma das citações, capítulo 12, entre os versículos 7 a 9. E diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Para meditarmos essa palavra, a gente precisa ter uma noção que a vida do homem é uma vida também sobrenatural. Os anjos, os seres visíveis e invisíveis, estão justamente no campo sobrenatural. Então Deus também atua na nossa vida nesse campo. As nossas batalhas são travadas em torno de nós. E é isso que a palavra de Deus nos mostra lá em Efésios, no capítulo 6. Nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra seres espirituais do mal espalhados nos ares. Essa batalha no céu, a queda, a precipitação dele na terra, nos trouxe também infortúnios e dificuldades. E nós vamos ver isso. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel e também Isaías faz uma menção falando sobre Lúcifer, como ele foi criado, criado por Deus, criado com todo esplendor e glória, foi dado a ele poder, inteligência, e se refere a ele como um querubim protetor, que estaria instalado no Éden, e que ali no Éden ele protegeria o homem, que era a intenção de Deus criar. Mas ele se rebela contra Deus. Ele se rebela justamente, e o profeta vai falar sobre isso, querendo ser como o Altíssimo. E existe até uma história na tradição que vai nos ilustrar até de maneira melhor esse relato, que faz a gente entender de onde surgiu a origem do mal e como esse mal influencia na vida de cada um de nós, homens e mulheres. E esse relato narra assim: conta-se que quando Deus anunciou a intenção de criar um homem, cuja morada seria a terra, Lúcifer, no caso, se encontrou num grande dilema, porque ele queria dominar. E aí, diz o relato que Deus ia criar novos seres, novos homens, e deu a conhecer a ele, que viveriam na terra sob o domínio dele. Haveriam de ser uma nova ordem da criação, feitos à imagem de Deus, igual aos anjos aos olhos de Deus. Mas esse pensamento foi intolerável para Lúcifer, que queria ser mais do que o homem, e senhor deste homem. Muito parecido com aquilo que a gente vê hoje. Lúcifer queria ter o homem só como um subordinado, um vassalo, um submetido somente a ele e exposto ao castigo por ele. O Senhor pôs então Lúcifer no seu lugar e disse para ele: cada um dos seres criados, cada um deles, está submetido ao seu Criador. Ao homem é concedida a filiação de Deus. Diante dessas palavras, o Senhor, o rosto de Lúcifer ficou transtornado. Então Deus o advertiu: teu orgulho será a tua ruína. Cuidado, que a morte não entre no mundo. Mas já era tarde.
Lúcifer respondeu: eu lutarei contra ti e contra a morte, para conseguir uma vida divina para mim mesmo. E, apoiado por seus partidários, se opôs ao Filho de Deus com todo o seu poder. Deus ficou silencioso. Pela primeira vez caiu a escuridão sobre os anjos e sobre toda a criação. Aqui a gente medita nisso. Deus é uma luz, um esplendor, a glória. E dele emana sobre nós toda a sabedoria, toda a criação. Emana a luz, emana a graça. A partir do momento que Deus se silencia e ele se retira, o que acontece com aqueles anjos? Eles ficam em profundas trevas, em profunda escuridão, densas nuvens, nuvens de trevas. Isso é relatado também em uma das pragas do Egito, das trevas, onde eram densas, onde um anjo não conseguia ver o outro. E aí a história continua dizendo: Deus ficou silencioso. Pela primeira vez caiu escuridão sobre os anjos. Na prova que veio a seguir, cada anjo teve que decidir por sua própria conta. Nenhum podia ver o outro. O próprio Deus estava escondido de suas vistas. Então, naquela dificuldade, eles tinham que tomar uma decisão, ou por Deus ou contra Deus. As trevas se fizeram mais densas. A tensão foi aumentando, até que Lúcifer gritou: eu sou o que sou. Ou seja, ele ficou irredutível. E ao som de sua voz, seus partidários se viram obrigados a repetir o grito. Quem estava do lado dele? Deus permanecia em silêncio. E logo, de um dos coros angélicos, saiu uma voz humilde, uma voz que não era astuciosa, porém firme. Deus é Deus. Quem é como Deus? Formaram-se dois campos. Tinha sido tomada uma decisão, por Deus ou contra Deus, e isso em meio à escuridão, em meio às trevas. As forças poderosas lutaram o combate silencioso. Imagina, um combate no escuro, silencioso, lutando. Também hoje a gente vê essa luta no campo das ideias, o campo há sempre uma divisão. E aí diz que nessa história, contando, envolto em nuvens de escuridão, Deus pronunciou essas palavras sobre tal cena de divisão. A partir de agora, haverá conflito na criação, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, entre a humildade e o orgulho. Quem vai lutar contra Lúcifer? Um chamado que vem sendo ouvido através dos tempos e continua soando ainda hoje. De novo ouviu-se a voz humilde, mas firme: aquele que tu queiras, Senhor. E nós podemos imaginar que essa voz que continua pronunciando, Deus faz comparecer. Deus fez apresentar-se o anjo. E a partir do momento que Deus fez apresentar-se o anjo, Deus projeta a luz sobre esse anjo e vê que era Miguel, de um dos coros angélicos inferiores. E aí Deus pergunta a ele: que é que te fez falar desta forma? Olha a grandeza de Deus. Que é que você é uma criatura em meio a uma provação dessa? O que é que te fez falar dessa forma? E ele responde: tua grandeza, Senhor, e a minha insignificância. O Senhor respondeu: porque consideras que nada és em ti mesmo, tu vais comandar o combate sustentado por mim, sustentado pelo poder de Deus, bem equipado com o escudo de uma fé irremovível. Deus é Deus, e protegido pela espada de um amor zeloso e ardente. Quem é como Deus? O humilde servidor de Deus se lançou na batalha com o mais orgulhoso e poderoso de todos os anjos, Lúcifer, o portador da luz, o primeiro que foi criado, e o expulsou da presença de Deus, atirando seus seguidores nas profundezas. E essa meditação de hoje precipitou sobre a terra. O mal não prevaleceu, mas aí veio ele com fúria sobre a terra. Miguel passou a ser o guardião do umbral, o advogado de Deus, que durante a rebelião de Lúcifer contra Deus, ele esteve de guarda diante do trono de Deus. Ele também é o protetor da Santa Igreja, mas o demônio, o adversário, desceu com fúria, diz a palavra, para atacar nós homens. E aí ele seduz Adão e Eva. A partir daquela sedução, daquele mal,
de seduzir o homem e levar à queda, ele sabia que o céu estava fechado. Ele sabia que o homem não podia ser salvo por ele mesmo. Ele estaria condenado a viver eternamente sob o domínio do mal. Ele sabia que o homem ia viver sob o domínio dele. Mas Deus, que tinha em mente a criação, e na sua sabedoria infinita, na sua misericórdia, ele envia o próprio Filho Jesus para resgatar esse homem. E na carta aos Colossenses vai dizer que ele perdoou todos os pecados. Apesar da queda de Adão e Eva, em Adão e Eva, aquele pecado que levou à origem de todo o mal, Deus envia seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. E ele envia também à terra, numa grande missão, um outro arcanjo, o arcanjo Gabriel. E vai até uma criatura dele, a mais humilde das mulheres, criada também à imagem e semelhança de Deus, e também criada e protegida de toda a mácula de pecado original, porque para Deus nada é impossível. Assim como ele criou Eva sem pecado, ele criou também Maria. Para Deus nada é impossível. E ali ele envia Gabriel com uma grande missão de anunciar a ela que ela seria a mãe do Redentor, do Salvador, de Jesus, que a palavra vem nos dizer, ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Era como se o demônio dissesse, está tudo dominado, agora são meus escravos, agora vão me servir através do pecado, vão ser machucados também, machucados numa palavra de dizer, vão ser condenados realmente, oprimidos por ele. Mas o Senhor veio para nos libertar. E aí a palavra diz que o preço que ele pagou como resgate de cada um de nós foi o sangue dele. E pelo preço do sangue dele, na cruz, ele cravou o documento que pesava sobre nós. O documento, eles estão sob o meu domínio, eles desobedeceram você, mas o Senhor entrou no meio e disse, não, eu estou resgatando eles a preço de sangue. Cravou o documento de condenação na cruz, expoliou, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades, os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Porque ele, o Senhor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A batalha é invisível, a cruz é o terror dos demônios, porque ali o Deus humilde e santo se fez homem, se encarnou numa natureza humana, renunciou a toda a glória, majestade, poder e domínio, se encarnou e, sendo Deus, se humilhou e obedeceu a Deus Pai até a morte de cruz por causa de cada um de nós. Por isso ele é a imagem de Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ó morte, onde estás, ó morte? A morte não pôde conter o Filho de Deus, os seus grilhões, porque ele não tinha pecado. Mas Deus o fez pecado para resgate de cada um de nós. Porque aprouve Deus fazer habitar nele toda a plenitude. E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas por intermédio daquele que, ao preço do seu próprio sangue na cruz, estabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Então o inimigo desceu com fúria, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Quem é como Deus? Quem pode contra o poder de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Quem tem poder para destruir? A vontade divina, que é o amor, que é a misericórdia, que é o perdão, Deus envia seu próprio Filho para perdoar esse homem que desobedeceu, sim. O inimigo tentou estragar o plano de Deus, mas ele recuperou cada um de nós pela graça, através do batismo,
Nós fomos sepultados com Cristo na vida de pecado e ressurgimos com Ele com uma vida nova. Ele nos deu o próprio Espírito para habitar dentro de nós. Ele age o tempo inteiro a nosso favor e os anjos também. O inimigo tem uma fúria para destruir o homem. São Paulo vai dizer a carta aos Timóteos: haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Tudo isso é ação do mal. Tem a ação do homem, do livre-arbítrio, mas tem a ação do inimigo nas guerras, na violência, nas confusões, nas divisões. Em todo lugar nós observamos a divisão entre o bem e o mal, entre a soberba e a avareza, entre a soberba e a humildade. Mas aí nós temos o poder da palavra de Deus, nós temos a presença do próprio Jesus, que despojou. E basta o arrependimento para a ordem voltar. O perdão do Senhor é o suficiente para nos salvar. E para isso basta nos arrependermos, refletir na nossa vida, mudar realmente o sentido dela, encontrar o sentido em Deus, porque Deus fez tudo para nos resgatar. É buscar uma vida na santidade, obedecendo os mandamentos, ouvindo a palavra de Deus, rezando com essa palavra, buscando o auxílio na Virgem Maria, nos santos anjos de Deus, que são nossos intercessores, estão a serviço de Deus para nos ajudar no caminho da salvação. Buscar a reflexão, os sacramentos tão necessários, a confissão, a Eucaristia, ter a bênção de Deus. O Senhor nos dá assistência o tempo inteiro. O Senhor nos ajuda nesse caminhar. A primitiva serpente foi precipitada na terra, mas o amor de Deus nos resgatou. Por isso, com confiança, nós podemos rezar, louvar e glorificar a Deus, que está acima de todas as coisas. Ser forte no combate com a fé irremovível, a fé sabendo que Deus é Deus. Não buscar falsas doutrinas, não buscar curiosidades com o ocultismo, não entrar no território do inimigo. Nós precisamos buscar ao Senhor e glorificá-lo com a nossa vida, viver uma vida de adoração diante dos problemas, das situações que vivemos, que travamos combate constantemente, conosco, dentro de nós mesmos, em torno de nós, com as pessoas. A nossa vida é sobrenatural. A palavra nos diz: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Buscai as coisas do alto. A nossa vida é mais sobrenatural do que natural. Os combates são travados em torno de nós. Por isso nós precisamos rezar. Rezar constantemente, dirigir ao Senhor preces, louvor, adoração, manter o pensamento em Deus, andar na presença de Deus, para que a luz divina nos ilumine. Por isso vamos rezar agora, nessa festa dos arcanjos, glorificando a Deus com a nossa vida, glorificando a Deus por Ele ter nos concedido servos, forças espirituais, anjos santos de Deus, para combater conosco, para estar a nosso favor, para vencer as batalhas que Deus mesmo vai à nossa frente. Ele mesmo combate por nós através de seus arcanjos e seus anjos, através do nosso anjo da guarda. Então vamos rezar essa oração, louvando e agradecendo ao Senhor. Nós vos louvamos e vos bendizemos, ó Cristo Jesus, porque sois o centro do mundo angélico.
Nós vos adoramos, ó Cristo Jesus, porque voltareis em vossa glória com todos os vossos anjos. Em vós, ó Cristo, Senhor, foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, dominações, potestades, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Nós vos bendizemos, espíritos celestiais, servidores enviados ao serviço dos que herdam a salvação. Nós vos bendizemos, porque desde a criação estais a serviço de Deus, como mensageiros obedientes, anunciando a salvação dos seres humanos e ajudando-nos no caminho de Deus. Nós vos bendizemos, amigos de Deus, porque ajudais misteriosa e poderosamente a Santa Igreja de Deus. Convosco, adoramos o Deus 3 vezes santo na liturgia. Nós vos bendizemos porque ajudais a vencer o maligno que luta contra o plano de Deus. Anjos santos e benditos, benditos arcanjos, obedientes à voz do Senhor, protegei a todos nós e a tudo que temos. Cercai as nossas casas, o nosso trabalho, as nossas vidas com a vossa poderosa proteção e que um dia, com a vossa ajuda, possamos chegar ao reino eterno, onde adoraremos convosco a Santíssima Trindade, com Maria, nossa Mãe, Rainha dos Anjos e dos Santos. Amém. São Miguel Arcanjo, assiste-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assiste-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assiste-nos com vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém.